Fala galera! Ou melhor, fala papitos! No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que deixa os pais de cabelo em pé. Nós vamos falar sobre quando os filhos já estão querendo namorar. Já aconteceu isso com você? Para os filhos esse é o momento em que surge o amor, mas para alguns pais esse é o momento em que surge o terror, que eles ficam apavorados de ver os filhinhos que eles criaram querendo encontrar um amor da vida deles, né? Talvez você esteja aí passando por isso nesse momento ou conhece alguém que está lidando com esse momento delicado na vida. Se é o seu caso, se você conhece alguém, esse programa é para você. Depois da vinheta, nós vamos falar sobre coisas muito importantes que você não pode perder. Acompanhe a vinheta aí. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos realizando sorteios aqui. Na verdade, nós estamos dando um brinde para as pessoas que comentam o nosso programa e que tem um comentário muito criativo que as outras pessoas vão lá e curtem. Os comentários mais curtidos, aliás, o comentário mais curtido ganha um livro. Na semana passada, nós brindamos as pessoas com esse livro, 10 Mandamentos do Namoro com Propósito, e com o livro Casamento Começa no Namoro. No finalzinho do programa já vou falar para você quem foi que ganhou, e esse programa também tem sorteio. Se você quer ganhar o livro Casamento Começa no Namoro, então você vai deixar aí o seu melhor comentário, vai disparar o link do programa para quantas pessoas você puder, para que eles comentem, para que eles curtam o seu comentário aí. Se você for o comentário mais curtido, esse livro é seu, tá? Olha só, nada melhor para começar o programa do que a gente vir para a Bíblia aqui. Eu quero ler com vocês Efésios, no capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz assim, olha: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas tem orientação para os pais também. Olha o que a Bíblia diz. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nesse texto que nós lemos, tem algumas orientações importantes para os filhos. A primeira orientação é que os filhos devem obedecer e honrar os pais no Senhor. Muito importante que os filhos honrem e obedeçam os seus pais. E a Bíblia diz, com base nessa orientação, que há uma recompensa em honrar e obedecer os pais. A recompensa é que o filho que honra e obedece os pais, ele tem vida longa sobre a terra, e tudo que ele faz na orientação do Senhor dá certo, ele prospera, ele vai bem naquilo que ele faz. Agora, é muito importante que os pais também não ignorem o que esse texto diz, porque o texto também traz orientações para os pais e diz que os pais não devem provocar a ira aos filhos, mas antes que eles devem criá-los na admoestação, na disciplina do Senhor. É muito importante que os pais observem essa orientação bíblica. E não só isso, que eles busquem auxílio de Deus para que eles consigam colocar em prática o ensino, a disciplina, sem que eles provoquem a ira aos filhos. Como a gente pode fazer isso? Um mundo em que é tão adverso às coisas boas, aos bons costumes, as coisas já não são mais como eram antes, e quando a gente vai ensinar os nossos filhos, eles acabam ficando chateados, irados. Como é que os pais podem fazer isso, então? Ensinar os filhos sem provocar a ira? Bom, os pais precisam orar pelos seus filhos. É fundamental que eles façam isso, que eles orem pela vida de seus filhos. Além disso, eles precisam ensinar os seus filhos com base nas Escrituras. Não é com base no que eles acham, no que eles pensam, na experiência deles, é com base nas Escrituras, porque estão ensinando seus filhos em algo que eles mesmos podem comprovar e que eles vão seguir, porque serão convencidos pelo Senhor e não pelos próprios pais. E por último, quando os pais disserem para os filhos que não devem fazer alguma coisa, a gente tem que fugir daquele porquê não. Não vai fazer porque não existe isso mais. Você precisa dizer para os seus filhos, nós não vamos fazer porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos fazer assim. Nós devemos seguir a palavra de Deus. Mostra na Bíblia o que a Bíblia diz. E aí deixa o seu filho seguir a orientação do Senhor, que as escamas caiam dos olhos dele e eles possam seguir a orientação dada pelo próprio Deus. Então, se você mostrar para os seus filhos na Bíblia o caminho a seguir, o resto é papel de Deus, é papel do Espírito Santo fazer com que os seus filhos ouçam a voz dele através das Escrituras e obedeçam. Esse é um tema muito importante, tá? Socorro! Meus filhos estão querendo namorar. E para a gente poder tratar sobre esse tema, vou receber uma pessoa aqui muito legal no nosso programa, alguém que eu já estava esperando há um tempo para estar aqui com a gente. E graças a Deus o Senhor aprove de hoje seu dia em que nós pudéssemos gravar esse programa.
Vou receber o pastor Roster Guimarães, que é pastor da Igreja Presbiteriana Unida aqui de São Paulo. Ele é pregador e conferencista, tendo pregado em várias conferências dentro do Brasil e fora do Brasil. Ele é escritor de 9 livros, é o atual presidente da APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Pastor Roster, fico muito feliz, muito alegre do senhor ter aceito o nosso convite, tá? Muito obrigado. Prazer todo meu, Júnior, estar aqui no seu programa e parabéns por esse programa que já é um sucesso e tem abençoado a vida de tanta gente. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você e com a sua audiência nessa oportunidade. Legal, pastor. Pastor, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte: os pais devem orar pela vida sentimental dos filhos, pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento? Eles devem orar? E qual a importância disso? Com certeza, pastor. Eles precisam orar muito, porque nossos filhos são do Senhor. E desde que eles nascem, antes mesmo que eles nasçam, nós já oramos por eles, para que o Senhor conduza a vida deles. E nós sabemos que uma das decisões mais importantes que vem acontecer na vida dos nossos filhos, depois de crerem em Cristo, é de fato a pessoa com quem eles vão se casar. Verdade. Então nós precisamos orar por eles desde pequenininhos. Lá em casa nós oramos pelos esposos das nossas filhas e pela esposa do nosso filho, desde que eles são bem pequenininhos. Que legal. E eu aprendi, pastor, a orar por isso com a minha mãe. Porque eu me lembro quando eu tinha 14 anos, eu comecei a orar para Deus me dar uma esposa. Olha só que legal. Mas aí eu fui falar com ela que eu estava orando por isso, e ela falou assim: eu oro por isso desde que você nasceu. Então, que bênção maravilhosa. Eu tenho uma esposa crente hoje, que é a resposta da oração da minha mãe. Então é extremamente importante que desde que os nossos filhos são pequenininhos, nós oremos para que o Senhor lhes dê a bênção de casar-se no Senhor, conforme ensina a palavra de Deus, com pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas e que sejam um instrumento para o crescimento espiritual deles e que eles também sejam um instrumento para o crescimento espiritual de seus cônjuges. Que legal. Então os pais, eles devem cumprir essa ordenança bíblica de orar pelos seus filhos, inclusive por essa área. Agora, se a gente pudesse pensar biblicamente de quem que é a função de orientar os filhos nessa área, seria dos pais? Os pais devem orientar seus filhos nessa área de namoro? Com certeza, pastor. Esse texto que você leu lá no início foi muito importante porque ele fala da responsabilidade dos pais e dos filhos no contexto de uma família cheia do Espírito Santo. E quando o texto lá em Efésios 4 fala: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, o texto fala da responsabilidade de pais e mães, mas a palavra no grego usada para pais aqui é o pai. O homem. É o homem. Então a palavra no grego aqui é pater. Isso não significa que a sua auxiliadora idônea vai deixar de ajudá-lo nessa função. Mas a responsabilidade de liderar a sua família espiritualmente é do homem. O texto diz que o homem tem que criar esses filhos, ou seja, alimentá-los, ensiná-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então a responsabilidade é primeiramente nossa como pais e de nossas esposas como auxiliadoras idôneas juntamente conosco. Mas Deus vai cobrar de nós, se nós ensinamos ou não aos nossos filhos a namorar conforme as Escrituras. Pois é importante que os pais não transfiram essa responsabilidade para suas esposas, não transfiram para a escola, e muito menos que eles tomem muito cuidado, aliás, com o que os filhos estão ouvindo dos influenciadores. É verdade, pastor. Agora, o senhor acredita que na geração que nós estamos vivendo, os pais estão preparando seus filhos para o namoro? Os pais, de modo geral, a mãe, o pai, eles estão conseguindo conduzir os filhos para fazer uma escolha legal nessa área? Pastor, que pena, né? É um grande desafio. A gente encontra, às vezes, da igreja, um casal ou outro bem comprometido, com discipulado, com ensino das Escrituras da sua casa, mas muitas vezes, infelizmente, por causa da agitação desse mundo, das grandes responsabilidades que os pais têm, eles acabam muitas vezes delegando, deixando de lado, ou achando que só trazendo o filho na igreja tá bom, e não sentam, não pastoreiam e não cuidam dos filhos como deveriam. Então, na maioria das vezes, os pais crentes precisam melhorar muito nessa área. Conversar com os filhos, né? ainda parece ser um tabu numa geração tão evoluída igual a nossa. Os pais parecem ainda ter vergonha de falar com os filhos sobre essas coisas. Com certeza. E acontece, pastor, que às vezes é muito difícil. Pensa numa cidade como São Paulo,
O pai, às vezes, sai cedo de casa, deixa o filho na escola, o filho almoça na escola, passa a tarde, volta à noite, às vezes a mãe chega um pouco mais cedo, o pai mais tarde, e acaba que o pai não tem um relacionamento com o filho. Então, os pais têm que ser inteligentes de alguma maneira ou de outra para ter momentos nos quais eles têm vida de intimidade com seus filhos. E aí chega no fim de semana, ele vai para a atividade da igreja e não conversa com o filho, não ora com o filho, e de repente, se Deus não tem misericórdia e intervém na vida desse filho, qualquer coisa pode acontecer com ele. É verdade. Então, é importante que... Eu gosto muito daquele texto de 1 Pedro, pastor, quando fala do marido da esposa, mas se aplica aos filhos, que o marido deve viver a vida comum do lar. Né? Com discernimento, considerando a esposa como vaso mais frágil, né? Exato. E porque eles são herdeiros de vida juntos, para que não sejam interrompidas as suas orações. Então, no pressuposto do apóstolo Pedro, não dá para ter um casamento cristão sem oração. Oração tem que ser o ar que nós respiramos dentro do casamento. Oração tem que ser o estilo de vida de um casal crente. Eles têm que orar juntos todos os dias e por todas as coisas. Então, se o marido e a mulher já oram juntos, vai ser fácil trazer os filhos para dentro desse processo, conversar com eles e orar com eles e apresentá-los diante do Senhor. Pois é, interessante o que o senhor falou, porque às vezes a gente entra numa vida de ativismo religioso, inclusive, e investindo em muitas áreas da igreja, e nós devemos sim, naquilo que nos cabe, no que vier à nossa mão, de fazer da melhor forma possível. Mas aí os pais, eles acabam entrando numa vida de ativismo religioso, e eles se esquecem que o principal ministério deles é a casa, o centro missionário mais importante é a casa. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo disse que aqueles que não cuidam dos da casa, negou a fé é pior do que os que não creem. É verdade, pior do que o descrente, a Bíblia diz. Né? Não é? E aquele que não cuida de sua própria casa, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Pois é. Ele também fala a mesma coisa, e é importante, né? Porque muitas vezes a gente corre durante a semana e chega na igreja, a igreja é tão dinâmica, tão abençoada, tem atividade para casais, tem atividade para crianças, tem atividade para adolescentes, tem atividade para os jovens, e aí a gente pega a família e envolve em todas as atividades da igreja, e nós mesmos não temos um tempo como família. Não conversamos com os nossos filhos, não saímos com eles para comer uma comida que eles gostam, não temos um momento de amizade, de pastoreio, e isso pode destruir os filhos, pastor Júnior, destruir o lar, porque os filhos não têm comunhão com os pais, não constroem um relacionamento de boa amizade com os pais, ainda com respeito, e aí quando as dificuldades vêm, eles não estão preparados para reagir. Então, no meio de todo esse dinamismo que a igreja apresenta, talvez os pais deveriam tirar pelo menos uma noite por semana ou um dos sábados por mês para sair com os filhos, para conversar, para bater papo, para discipular, para caminhar junto, porque a nossa primeira responsabilidade é o nosso lar. Se nós fracassarmos dentro da nossa casa, nós fracassamos em todo o nosso ministério. Em todo o ministério. É interessante e dói meu coração quando eu vejo, por exemplo, a história do rei Ezequias, que teve sucesso em tantas áreas, mas fracassou na família, fracassou na criação dos filhos, né? Que coisa triste, né? Pois é. Manassés foi o homem mais descrente do Antigo Testamento, né? Pois é. E era filho dele. Não compensa, às vezes, você ter sucesso em tantas áreas e olhar para sua casa e vê-la negligenciada, seus filhos sofrendo, né? É verdade, pastor. É verdade. Agora, quando os pais devem começar a falar com seus filhos sobre o namoro e como eles podem abordar esse assunto, pastor? Pastor, eu acho que a gente tem que começar a falar isso com os meninos desde pequenininhos. Porque quando eles estão ali observando o carinho que nós temos dentro de casa, às vezes o papai dá um beijo na mamãe, a mamãe abraça o papai, e de repente o papai faz algo que eles admiram, cuida deles, a mamãe cuida deles dentro de casa. Então a gente conversa com eles e fala, quando você crescer, se for a vontade de Deus, você vai casar. E você precisa orar para se casar com uma pessoa que ame ao Senhor. Então, várias vezes eu já vi as minhas meninas, eu tenho um rapaz de 19 anos, outra de 17 e uma outra de 9. E quando a de 17 era pequena e a de 9, às vezes brincando, e ela arruma as bonecas como se fossem as filhas dela. E os filhos, e bota nome. Então, isso é fruto do que ela vê no trato do pai e da mãe. Sim. Então, é claro que nós não vamos falar detalhadamente sobre namoro como uma criança, mas a gente começa a colocar as sementes de que Deus criou-os como homem, como mulher, e que quando eles crescerem, se for a vontade do Senhor, se espera que eles se casem no Senhor. A gente começa quando pequeno. Lá em casa, a minha esposa ela tinha o hábito recente de, quando estava passando uma pregação, e aí tocava naquela área da sexualidade, ela olhava para mim assim, assustada, porque as crianças estavam do lado, né? E aí eu falei para ela assim,
Meu amor, não seja inocente. A minha menina de 11 anos, ela tá ouvindo essas coisas. Com certeza. Ela precisa ouvir da palavra de Deus e ouvir dos pais a respeito disso, né? Os pais, eles não podem ser inocentes ao ponto de pensar que às vezes os filhos não estão conversando com os coleguinhas. Que um professor, às vezes, está falando coisas com os filhos e que eles precisam analisar o que os filhos estão ouvindo. Né? Não podemos ser inocentes. Hoje, quanto mais cedo possível, pastor, por causa justamente do que eles vão ouvir na escola. Quando nós ainda conseguimos colocar nossos filhos numa escola confessional, numa escola cristã, isso traz um pouco mais de tranquilidade para nós. Mas a maioria dos pais, às vezes, não consegue. E, de repente, o seu filho pequenininho já está sendo bombardeado com muita coisa na escola. Então, quanto mais cedo você ensinar a ele o que a palavra de Deus diz, melhor ainda. Verdade. Agora, uma observação é que os pais, mesmo nas escolas confessionais, eles precisam ter cuidado, porque os professores, às vezes, eles estão seguindo, sim, ali, estão cuidando dessas questões, ensinando por princípios, mas e os coleguinhas? Porque são pessoas de vários lares, então os pais precisam orientar seus filhos, ainda que seja numa escola confessional. Concordo plenamente, e isso é muito importante, porque, às vezes, há pais ali que nem criam seus filhos. E eles não têm tempo, eles falam assim, uma escola cristã, vou deixar que eles consertam meu filho. E aí a escola assume toda a responsabilidade e essas crianças não têm princípio nenhum de relacionamento de pai, de mãe, da palavra de Deus. Então os nossos filhos vão ser instrumento para ser testemunha na vida dessas crianças. Verdade. Acerca do que é uma família fundamentada na palavra de Deus. Nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. É isso aí, pastorzão. Nós estamos fazendo discípulos dentro de casa. Isso. Nossos principais discípulos estão lá. Graças a Deus. E agora, se eles já têm dificuldade para poder falar sobre o assunto, quando falar, e quando então os filhos começam a se interessar por outra pessoa e eles chegam para os pais e falam sobre isso, o senhor acha que os pais e os filhos eles estão preparados para lidar com isso de forma conjunta, em harmonia, ou é sempre um desafio quando acontece o surgimento da paixão, do amor? Pastor, nós deveríamos, como cristãos, ser maduros para enfrentar esse tipo de situação, né? Mas é muito desafiador quando seu filho aparece, só estou gostando daquela menina, né? Ou sua filha, estou gostando daquele menino. Então você já fica olhando assim, você fala assim, Deus, será que era o menino que eu queria para ele? Para ela? Será que era a menina que eu queria para ele? Então, assim, a gente começa a avaliar. Só que nessa hora a gente tem que ter muita sabedoria, né, pastor? Porque se a gente já vai desqualificando a pessoa que eles gostam assim, eles vão falar, por que, papai? Por que tá agindo desse jeito, né? Então a gente tem que ser muito piedoso, muito crente, respeitar o espaço, porque os filhos da gente crescem, né? Então a gente já não fala mais com o filho jovem como quando você falava com seu filho quando ele era criança. Então, dependendo da maneira como você falar, peraí, pai, vai devagar, não é desse jeito não. Hoje eles fazem isso, né, pastor? Entendeu? Então, assim, é outro contexto. Então a gente tem que falar com muito amor, com muita sabedoria, mas é sempre um desafio, porque é um novo momento, né? E nós, como pais crentes, instruímos nossos filhos a não namorar para ficar enrolando, né, pastor Júlio? Para nós, os nossos filhos, o jovem crente tem que namorar para casar. O objetivo é esse. Namoro com propósito. Namoro com propósito. O seu livro, né? Que eu estou até morrendo de vontade de ler. Vai levar esse livro. E aí é o seguinte, então, você tem que ensinar o seu filho a namorar conforme a palavra de Deus. Então, tudo isso exige um processo de conversa, de oração, de estabelecimento de regras, mas se os pais criaram seus filhos, conforme diz o texto que você leu no início, na disciplina e na admoestação do Senhor, ainda que seja um momento de adaptação, ele não precisa ser um momento desesperador. Porque se nós formamos nossos filhos na palavra de Deus e nós dependemos da graça de Deus e eles são verdadeiramente crentes, eles vão ter desafios no relacionamento, mas nós sabemos que eles estão instruídos no Senhor. Então nós não precisamos ficar desesperados quando isso acontecer, mas também nós vamos estabelecer os nossos limites também para protegê-los, porque eles ainda não estão preparados naquele início para assumir um relacionamento tão intenso, né? Então nós temos que cuidar deles para prepará-los para o dia do casamento. Muito bom. Agora é interessante a gente pensar o seguinte, que na nossa época, por exemplo, quando a gente começou a namorar, muitas vezes a gente não tinha essa participação dos pais efetiva ali, orientando, né? E a gente sente falta. O senhor sentiu falta disso? Ou o senhor teve a participação dos seus pais na orientação, dirigindo o namoro? Eles participaram de fato ou eles deixaram o senhor namorar? Eu sou de outra época, pastor Júnior, e meu pai não era crente. Então, era totalmente diferente, né? Então, a gente não tinha... Naquela época também,
não havia uma preocupação tanto da igreja com isso. Então, nossos pastores não focavam muito nisso. Então, a gente começava a namorar muito cedo e trazia muita tristeza para o coração. Porque imagina um garoto de 16 anos que começa a namorar e ali ele está beijando uma moça, abraçando uma moça, e todos os estímulos, todos os hormônios que ele tem estão ali florescendo, e ele não tem condição de assumir responsabilidade por um casamento, por um relacionamento desse tipo. Então, é uma situação muito frustrante. Sim. E se o moço é crente, ele passa no beijo do que deveria passar, ele volta para casa, ele vai chorar, ele vai se entristecer, ele vai se arrepender. Então, assim, eu louvo a Deus, porque nos dias de hoje a Igreja do Senhor está muito mais zelosa no que diz respeito a essa questão, e eu posso dar aos meus filhos a instrução que eu não recebi naquela época. Então, eu louvo a Deus por esse privilégio que o Senhor nos dá nesse tempo. Isso é muito bom. Uma coisa assim que eu percebo, conversando com um jovem recentemente, ele falou comigo: pastor, meus pais foram ausentes durante a minha vida toda. Foi só começar a namorar que eles apareceram. Eu fico pensando, onde é que estavam meus pais enquanto eu crescia? Qual que é a importância, pastor, dos pais eles manterem uma base familiar de proximidade, de companheirismo com os filhos em todo o tempo, para que quando chegar nesse momento eles possam se aproximar ainda mais e orientar os filhos? Você acha que os pais estão deixando seus filhos assim crescerem meio largados hoje em dia? Com certeza, pastor. E eu acho que essa sua palavra é muito boa, porque nós temos que estar próximos dos nossos filhos. Alguns dias atrás eu estive aqui no programa do pastor Vinícius e da Michele, falando sobre criação de filhos. E há um livro maravilhoso do pastor Ted Tripp, você já deve ter lido, Pastoreando o Coração da Criança. Maravilha o livro, né? E ele nos ensina não só a corrigir a conduta da criança, mas trabalhar a questão da idolatria no coração da criança e da motivação no coração da criança. Então, quando nós pastoreamos os nossos filhos, nós vamos ser próximos deles. Nós vamos ensinar-lhes a fazer as coisas corretas pelas razões corretas. Eles não vão obedecer para serem aceitos, mas é porque eles foram salvos pela graça que vão obedecer. Então, nós vamos pregar o evangelho para eles e nós vamos caminhar com eles. Obviamente, no relacionamento de pais com filhos, às vezes as mães estão dentro de casa, mais próximos, alguns filhos têm mais proximidade com a mãe, outros talvez um pouco mais liberdade com o pai, mas isso é bom demais porque o casal se completa. Exato, tem que aproveitar, então, assim, e quem tem essa liberdade tem que aproveitar dela, então né? Tem que estar junto, o pai e a mãe, assim, um está fora, o outro está dentro, nós somos o mesmo time. E isso é uma bênção maravilhosa. Então, juntos, marido e mulher vão pastorear o coração dos filhos. Agora, até esse moço que lhe disse isso, tem que agradecer a Deus, porque os pais apareceram na hora do namoro. Tem um meme de internet que fala que quando a luz acaba e a internet vai embora, as pessoas que não se viam há muito tempo da casa aparecem, então, né? Graças a Deus que eles apareceram. É claro que deve ser algo estranho para esse moço, mas isso é um sinal da misericórdia de Deus. Pior seria se ele não aparecesse de jeito nenhum. Verdade, verdade. E aí, nesse momento aí que surge essa vontade de namorar os filhos, o senhor vê os pais enfrentando algumas barreiras para poder dirigir o namoro dos filhos, alguns desafios? Qual é o maior desafio que os pais enfrentam para poder ajudar seus filhos a conduzir seus namoros? Se nós temos, pastor, essa facilidade, essa proximidade com os nossos filhos, se torna um pouco mais fácil. Mas esse é um grande desafio, por quê? Porque nem sempre os nossos filhos, por mais próximos que sejam a nós, eles vão abrir o coração deles conosco. Total. Você, quando era adolescente, você abriu o seu coração com seus pais? Eu tinha uma liberdade muito grande com a minha mãe, mas tinha algumas coisas que a gente reservava, né? Não tinha algumas coisas que você precisava, ou de um missionário para te pastorear, ou de um amigo mais velho na igreja, Verdade. ou de um dos pastores. Então, assim, uma das preocupações que eu sempre tive como pastor foi dar essa liberdade para os meus filhos, junto com a minha esposa, mas sempre ter na minha equipe da igreja pessoas que também possam pastorear meus filhos. Que legal, pastor. Porque tem coisas que eles não vão contar para os pais, pastor Júlio. Não tem jeito, não tem como. Então, ainda assim, a gente cola, quando o filho começa a se interessar por alguém, a gente dá as instruções, a gente mostra como funciona a luz das escrituras. Lá em casa, por exemplo, nós conversamos com os meninos quando eles eram menores, que não seria bom que eles começassem a namorar antes de entrar na faculdade. Então, assim, 18 anos é uma idade boa para namorar lá em casa, entendeu? Sim, legal. E isso foi uma bênção muito grande. E meu filho, Deus me deu a bênção de discipulá-lo à luz da palavra de Deus, e uma das coisas que eu sempre conversei com ele foi: filho,
Para que alguém namore, ele tem que ser homem, ele não pode ser menino. Tem que se emancipar, né? Tem que ser homem, tem que ser maduro, tem que ter maturidade emocional. Não pode ser... É claro que você vai crescer no relacionamento com outra pessoa, mas você tem que ter como trabalhar. Sim. Como é que ele vai namorar às minhas custas, pastor Júnior? Quer namorar e quer que o pai banque o namoro? Como é que eu vou bancar o namoro? A namorada não é minha. Quer comprar presente pro dia dos namorados, então, quem vai pagar? Então, assim, ele tem que trabalhar. O senhor já tem que pagar o presente do dia dos pais, né? Então, tipo, que eles te dão, né? Isso aí, com certeza. Então, assim... E meu filho, como ele tem essa postura assim, acho que ele quer ser parecido com o pai. Ele, não, pai, tá certo, eu só vou namorar depois que eu estiver trabalhando. Olha que legal. Então, em alguns momentos, é claro que eles têm sentimentos. Eles se envolvem com jovens da igreja, eles começam a conversar, eles começam a orar. Às vezes até desperta um sentimento. Desperta um sentimento, mas eles vão conversando para ver o seguinte, dá para conversar até daqui 1 ano, 2, quando eu estiver trabalhando, e aí se dá, continua a conversa. Mas na maioria das vezes não dá, porque ninguém tem paciência de ficar esperando 1 ano, 2 assim, mas às vezes até dá. Então se aparecer uma pessoa para conversar, para ter uma amizade, mas começar a namorar antes de ter condições de sustentar um namoro, pastor, é muito complicado. Outro detalhe, o jovem crente namora para casar. Para casar. Então ele não pode namorar 4 ou 5 anos, pastor. Não faz sentido um namoro desse. Porque quando você está num namoro, você vai se aproximando, você vai tendo intimidade, e de repente no meio do namoro, eu nem sei se eu estou adiantando o assunto das suas perguntas. Não, fica à vontade. Mas de repente no meio do namoro, você está com a menina ali, há muito tempo você gosta dela, e você vai e começa a dar um beijo na sua namorada, que você não deveria dar. E aquele beijo passa dali. Então tem certo tipo de beijo que o namoro cristão não pode ter. Verdade. Entendeu? Então, porque tem certo tipo de beijo que é preparo para o ato sexual. Sim. Então, se o crente ficar namorando 4 ou 5 anos, ele vai ficar exposto à tentação de bobeira. Então, o jovem crente deveria namorar o tempo mínimo possível para o conhecimento, para conhecer a família, para ver se ambos estão dispostos a criar seus filhos conforme os mesmos princípios da palavra de Deus, e tendo os valores estabelecidos, aleluia, nos preparamos, nos casamos, pastor. Então, nesse sentido, graças a Deus, lá na nossa casa, nós temos conseguido até agora, com os 2 mais velhos, caminhar explicando para eles o que a Bíblia exige de cada um no namoro. E eles mesmos têm dado testemunho de que não querem se preocupar com isso, nem trazer problemas para a cabeça deles agora, porque eles não têm condição de assumir um relacionamento. Eles estão com o coração sensível aos pais. Eu louvo a Deus, pastor. Eu tenho que levantar as 2 mãos para o céu e agradecer a Deus muito pela vida da minha esposa. A minha esposa é uma mãe muito presente na vida deles, muito amiga, muito discipuladora. Eu colo junto, converso também, bato papo, mas a mãe aí tem sido uma bênção maravilhosa. E assim, eu estimulo aos casais da igreja, aos pais que façam o mesmo. Graças a Deus, lá na nossa igreja, nós temos visto alguns casais também cujos filhos estão mais ou menos na idade dos nossos filhos e não estão se precipitando para namorar. Olha que legal. Isso é bênção muito grande. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque eu fui falar uma vez num programa, e aí um apresentador ele falou assim, olha, eu acho que não deveria existir um ministério igual ao seu, porque quem tem que orientar os filhos é os pais. Você não deveria estar orientando os filhos. E aí eu falei com ele assim, meu amigo, deixa eu te falar, eu estou vivendo um tempo em que eu estou precisando orientar o pai a ser pai, a mãe a ser mãe. Eu estou precisando de orientar o homem a ser homem, a mulher a ser mulher biblicamente. Quem dirá orientar os filhos? Nós precisamos salvar a próxima geração, né? Com certeza. E ele estava questionando o fato da igreja estar envolvida nessa área, dizendo que eram os pais. A igreja pode participar desse ensino, né, pastor? E como a igreja pode fazer isso? A igreja deve, pastor, ela não pode. E o seu trabalho é uma demonstração disso. Nós temos pessoas na igreja que tratam esses temas à luz das Escrituras, é algo extremamente importante. Nós vivemos dias difíceis. Então, um pastor não pode se dar ao luxo, nos dias de hoje, de, por exemplo, não pregar sobre a questão de ideologia de gênero, não deixar de pregar acerca de temas como aborto, e temas que a sociedade está enfrentando hoje, de como a sociedade está secularizada, se desviando do caminho do Senhor, de como o mundo pressiona os meninos de hoje para serem efeminados e fracos, entendeu? As mulheres de hoje a não serem mulheres conforme o ensino das Sagradas Escrituras. A Igreja de Cristo Jesus, que quer fazer a diferença hoje, ela tem que se levantar, tem que pregar do púlpito, tem que ensinar, tem que treinar a próxima geração, porque se nós queremos ser sal da terra e luz do mundo e cumprir a nossa missão, a igreja tem que estar preparada.
porque a cultura secular hoje, ela não é mais aquela cultura que parece amiga da igreja, ela vai se opondo a nós cada vez mais. E nós temos que fazer da nossa igreja, no bom sentido, o QG do reino dos céus. Sim. Eu brincava na igreja que eu pastoreava anteriormente, eu dizia, aqui é o CT do céu, aqui é o centro de treinamento do céu. A gente treina você para você sair daqui e cumprir a sua missão. Na segunda, então terça, a igreja quarta. tem que tocar em todas as áreas. E namoro é um assunto extremamente importante. A igreja não pode deixar de falar disso. E não só ensinar, pastor, orar também. Eu me lembro alguns anos na nossa amada igreja, que eu sou pastor hoje, a Unida, que nós vimos com dificuldade de alguns jovens encontrar namorado, as meninas, e os meninos encontrarem namorado. Eu comecei a campanha de oração da igreja para Deus trazer jovens. Pastor, para a glória de Deus, nós casamos quase toda uma geração. Olha só que bênção, pastor. Hoje os meus diáconos que estão casados faziam parte daqueles jovens, porque nós, toda reunião de oração, nós orávamos, Deus converte moças, converte rapazes, traz para a nossa igreja. E o Senhor respondeu, tem vários irmãos na igreja que foram abençoados por isso. Né? Deus me deu a bênção de casar alguns deles, eu estou casando 3 esse ano agora, e assim, Deus é maravilhoso, a igreja está com 60 jovens, para a glória de Deus, e vários desses jovens se casaram como resposta de oração. Olha só que bênção. Então foi um tempo muito precioso, foi uma alegria muito grande. Eu fico feliz de saber que o senhor teve essa iniciativa, né, de orar pelos seus jovens. Lógico, quero que eles se casem no Senhor. Graças a Deus. Eu vou chamar aqui o intervalo, pastor, eu quero convidar as pessoas que nos acompanham para poder conhecer um evento que nós temos aqui na igreja para namorados e noivos. Acompanhe aí. Uma novidade incrível na programação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros é o encontro de namorados e noivos. Uma reunião semanal onde você poderá aprender princípios bíblicos para a edificação de relacionamentos firmes e inabaláveis. As reuniões acontecem toda quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Professor Manuel José Chaves, número 300. E para saber mais informações, fale com o evangelista Júnior Meirelles pelo WhatsApp DDD 33 99140 4605. Você é meu convidado para vir participar com a gente aqui toda quinta-feira do encontro de namorados e noivos. Vai ser uma alegria muito grande ter você. Olha, no final do nosso programa, nós vamos estar dizendo quem foi que ganhou o livro Casamento Começa no Namoro e o livro 10 Mandamentos do Namoro com Propósito. Se você não sabe, os comentários mais curtidos, os melhores comentários do nosso programa vão ganhar um livro. Na semana que vem, você que está assistindo esse programa, pode deixar um comentário super legal aqui e disparar o link para mais pessoas poderem vir e curtir o seu comentário, porque se o seu comentário for mais curtido, você vai ganhar esse livro aqui, ó, Casamento Começa no Namoro. Já já eu falo quem ganhou os 2 livros do último programa, tá? Você está acompanhando nosso programa, sabe que eu estou recebendo aqui o pastor Roster Guimarães, da Igreja Presbiteriana Unida, aqui de São Paulo, né? E é uma alegria muito grande estar com ele. Nós estamos falando coisas muito importantes para pais. Você que é pai, deve estar aí com papel e caneta na mão para anotar as dicas que estão sendo dadas, né? Se não está fazendo, você está vacilando. Pastor, como os pais eles podem manter um vínculo com os filhos, de modo que os filhos não fiquem constrangidos ou com medo de falar com eles, pai, estou gostando de alguém? Pastor, justamente estabelecendo essa questão do diálogo dentro do lar. Nós deveremos abrir tanto o nosso coração para os nossos filhos, que quando eles gostassem de alguém, eles deveriam chegar para nós e falar assim, pai, eu estou gostando de uma menina, você pode orar por isso? Mãe, você pode orar por isso? Nós devemos cultivar um vínculo de amizade com os nossos filhos. É claro que nós somos autoridade sobre a vida deles. Sim. E nós não podemos deixá-los deitar e rolar. Mas a gente tem que conversar com os nossos filhos. E se o pai cuida dos filhos, demonstra amor, sai com eles, né, vai ver um filme de vez em quando, vai no restaurante que eles gostam, bate um papo e mostra para o filho que está ali à disposição e fala, filho, eu quero participar da sua vida. Que legal. Deus me constituiu liderança espiritual sobre você. Eu já tenho mais experiência que você. Eu posso ser um instrumento de Deus para te abençoar. Então, quando você começar a namorar, eu gostaria que você conversasse comigo. Se o pai estabelece isso antes, o filho, para começar a namorar, vai ter que vir falar com o pai. Né? Sem constrangimento e sem medo, assim, né? O pai estabelecendo, olha, quando você gostar de alguém, fala conosco.
nós podemos orar por você. Achei isso muito legal, o senhor apresentar, que eu quero que você me fale para eu poder orar por você. É claro. Não é para eu poder correr a pessoa, não é para eu poder contratar umas pessoas para poder afugentar, é para eu orar por você. O pai pode até querer fazer isso, mas não vai falar. Não fala, porque senão o filho fica com medo. Você vai falar que você quer orar, entendeu? É muito complicado, né? Uhum. E às vezes, assim, eu já vi um casal da igreja que orava muito pelos filhos, e de repente o filho se envolveu com a mocinha e tal, e depois o relacionamento não deu certo. Aí o pai virou pro filho e falou assim: graças a Deus, meu filho, você não namorou aquela menina que ela era crente, mas ela era tão feia, meu filho. O filho, pai, me respeita. Mas isso o pai só pode falar depois que dá errado. Depois que dá errado, se falar durante o namoro. Não pode falar, então tem que orar, tem que ter sabedoria. Porque senão você pode perder seu filho, né, João? É verdade. Então, assim, nessa hora você tem que mostrar pro seu filho que você está ali disponível, que você está do lado dele, que você está apoiando e que você quer conduzi-lo para que ele comece um relacionamento debaixo da bênção de Deus. Uhum. Então, por exemplo, nós criamos nossos filhos no Senhor. Sim. Nós não vamos concordar que nossos filhos namorem com uma pessoa que não é de Cristo Jesus. Porque é uma desobediência franca e deliberada às Sagradas Escrituras. Se você quer saber a vontade de Deus, ela está clara. E não tem esperança de bênção num negócio como esse. Sim. Então, por último, pai, eu estou gostando, assim, não comece a namorar, comece a orar por essa pessoa. Convida essa pessoa para a igreja e coloque outra pessoa da igreja para discipulá-la, não você. Uhum. E ore durante 3, 4 meses. Se não se converter, manda correr. Mas, de preferência, nem se meta com isso. Sim. Ore a Deus para ter um relacionamento com uma pessoa crente. Crente, que ama a Deus. Porque é o seguinte, porque mesmo sendo alguém crente, que ama a Deus, é pecador, e vai ter desafio no relacionamento. Ainda tem dificuldade, é verdade. Imagine alguém que não é crente, porque a Bíblia diz que quem não é crente é filho das trevas, né? Que é filho do diabo. Ele é guiado pelos seus desejos, pela sua vontade. Então anda na carne, entendeu? Então assim, não, é morto nos seus delitos e pecados. Sim. Então não vai dar certo, não vai ter bênção de Deus nesse negócio. Pois é. Então a gente tem que estabelecer os princípios antes, ensinar os filhos antes. Namoro com não crente não dá. Namoro é para casar. Né? E se namorar, aqui em casa tem as regras para namorar. Então tem hora para sair, hora para chegar, né? Não tem muito tipo de intimidade dentro de casa, como não deveria ter. Mas até quando tiver com o namorado, com a namorada, a gente ensina que não pode passar da linha se quer a bênção de Deus sobre o relacionamento, pastor. O pai tem que participar, a mãe tem que participar, tem que orientar. Agora, uma dúvida que surge na mente de muitos pais, eles me procuram você já até citou aí já como que o senhor lida na sua casa, eu até queria saber, a partir dos 18 anos é a melhor idade para começar o namoro? Eu só acredito que essa... Lá em casa, nós entendemos com a minha esposa que menos do que 18 não dava. Só que nós não fizemos assim, nós não riscamos a linha tão forte assim, porque o pecador, você sabe como é que é, né? Quando você estabelece limite, a tentação dele é pecar. Daquela árvore não comerás. Entendeu? Assim, então, só daquela, mas é aquela que nosso ensino foi o seguinte, olha... Nós acreditamos que antes dos 18 anos, 17, 18 anos, você não tem maturidade para namorar. Um homem precisa, como nós dissemos, ter maturidade espiritual, tem que ter condição de sustentar o seu namoro. Talvez ele ainda não tenha condição de sustentar a esposa, mas quando começar a namorar, ele tem que ter alguma condição para sustentar o namoro e em vistas de se preparar para sustentar a esposa. Sim. Então ele tem que ser alguém maduro espiritualmente para liderar o seu namoro. Então, é muito difícil com uma pessoa com 16 anos, 17 anos, Deus te deu a bênção de casar com 18, parabéns. Mas essa não é a regra. Não é a regra. Então, geralmente, é com 21 anos, depois quando termina a faculdade, no caso do homem. Uma menina com 18 anos, meninas amadurecem mais cedo. Sim. Então, se ela estiver madura no Senhor e aparecer um rapaz de 21 anos, 22 anos, que queira namorar e já pensando em namorar sério, com vistas ao casamento, aí sim pode namorar. Mas eu fico muito satisfeito, às vezes, quando eu vejo lá em casa e conversando entre eles, até minha própria filha falando assim, olha, eu tenho que estudar para vestibular, eu não tenho condição de namorar. Porque senão acaba atrapalhando eles se organizarem para o futuro, assim, o namoro também, disputa. E eu louvo a Deus, porque assim, eu tenho filha, meus filhos são bonitos, pastor, para a glória de Deus. Eu falo assim, Senhor, protege de todo mal. Põe sua mão. Põe sua mão, porque é o seguinte... Eles têm metas, eles têm objetivos, eles sabem que eles precisam se preparar antes de entrar num relacionamento. Então a gente louva a Deus, né? Com os mais velhos está acontecendo assim, não sei como vai ser com a pequena, mas até agora... Mas Deus vai cuidar. Deus vai cuidar e nós temos tentado ensinar, né, e discipular,
e, para a glória de Deus, até agora nós temos tido bom resultado. Esse é o caminho. Antigamente, era muito comum o rapaz que está interessado numa moça, ele ir lá na casa do pai dela, sentar no sofá, às vezes até tremendo, né? Para pedir a moça em namoro. Eu quero pedir a mão da sua filha em namoro. Hoje em dia, muitas vezes, os filhos eles vão comunicar aos pais. Eu estou namorando com a fulana, estou namorando com o fulano. Ainda é importante, o senhor espera que a sua filha traga o namorado ou o pretendente para sentar lá no sofá e te pedir a mão dela? Eu acho que isso é muito bom, pastor. Era uma prática cultural nossa, respeitosa, e tem tudo a ver com a nossa fé cristã, porque a filha está debaixo da autoridade do pai. E para namorar, ou seja, o jovem vai sentar com o pai e vai dizer para o pai quais são as intenções dele. Uhum. Eu espero, sim, que quando minhas filhas namorarem, o rapaz venha na minha casa pedir a mão da minha filha em namoro. Sim. Isso é muito bonito, né, pastor? E eu ensino meu filho que quando ele vier a namorar, também ele vá à casa da moça e peça aos pais dela para namorar com ela. Pois é. Nós precisamos lutar por esse tipo de coisa, né? Na minha época de namorar, eu vou confidenciar uma coisa. Eu fui até a mãe dela, pedir namoro. O pai dela, ele era separado, morava num lugar muito distante, mas nós fomos também. Eu fui à mãe primeiro, porque era o que estava mais perto. Depois fui até o pai e começamos a namorar depois que o pai abençoou. E aí eu fui até a minha mãe, pedi ela para ir até a minha mãe, nós dois, para que minha mãe pudesse orar por nós. Ela não foi pedir a bênção da minha mãe para namorar comigo, mas ela foi lá pedir para minha mãe orar por nós. Que bênção, varal. Isso é muito bonito, e a gente precisa entender que os nossos pais, eles possuem essa autoridade de nos abençoar. Com certeza. Não podemos desprezar isso. Com certeza, com certeza. E eu vou lhe dizer uma coisa. O filho que obedece ao pai e à mãe nessa questão de namoro vai ter um casamento abençoado, Júnior. O filho que desonra o pai e desobedece sua mãe, ele certamente vai ter sérios problemas no seu relacionamento. Verdade. Mas o filho que obedece o pai, que honra a mãe, que obedece as escrituras e namora de um jeito que agrada a Deus, quando ele casar, ele vai casar tranquilo. Porque ele casa abençoado por Deus, abençoado pela palavra, abençoado pelos seus pais. E a comunhão, né? Vai ter uma comunhão entre a família. Quando o filho casa e a família está contrária ao relacionamento, não é um relacionamento amistoso, né? Não, não é. E aí, nesse caso, como os pais eles podem orientar os filhos na escolha de um parceiro? Ou os pais não devem fazer isso? Os pais não devem se intrometer, igual está sendo dito por aí hoje? É dito, né? Assim, nós devemos, pastor, ensinar os princípios bíblicos, né? Como eu disse. Primeiro, uma pessoa não crente não dá. Não dá. Mas também a gente explica que não é todo mundo que está na igreja que é apto para namorar com... porque as pessoas estão confundindo a pessoa moralmente, que vive de forma moral, com a pessoa convertida. Então, assim, tem que ser uma pessoa, por exemplo, eu sempre falo com a minha filha que ela, quando vier namorar, que ela namore um homem que inspire respeito nela. Que seja digno do respeito dela, porque quando ela casar, vai ser muito importante para que o relacionamento dela seja abençoado, que ela admire o seu marido. Então, se ela não respeitar um homem, se ele fizer ela dar risada e ela achar muito bom, mas ela não respeitá-lo como alguém que vai cuidar dela, como alguém que é sério, melhor não namorar. Um sacerdote, então, assim, não é um sacerdote. Ela tem que olhar para alguém que é digno do respeito. E meu filho também. Ele não vai se casar com uma menina que não o respeita, que o maltrata, que zomba dele diante das pessoas, que não leva a sério o que ele fala. Então, nós temos que ver quais são as exigências bíblicas para o esposo e para a esposa. Essa pessoa se enquadra nas exigências bíblicas? Então, assim, essa pessoa seria alguém com quem eu poderia me casar? Essa pessoa seria uma bênção dentro do casamento? Então, nós estabelecemos para eles os princípios bíblicos, mas a escolha é deles, né, pastor? Não dá para a gente chegar não dá para a gente chegar e falar, olha aquela fulana ali. Eu até me contradigo, minha esposa fica no meu pé porque eu falo assim, tem hora que eu chego lá em casa e falo, você tá vendo como é que aquela menina da igreja é tão crente, Ela tá tão linda, minha mulher, olha que menina tão linda, tão preciosa. Aí, pai, eu já sei o que é que você quer, pai. Se contém. Fica na sua, eu vou escolher. Então, assim, a gente vai dando aquelas dicas, pastor, mas no fundo, a gente sabe que é uma escolha pessoal. Porque, como nós dissemos, né, o senhor ama a sua esposa, eu amo muito minha esposa, nossos esposos nos amam, mas mesmo dentro de um relacionamento cristão, em que o casal se ama, relacionamento é um grande desafio. Então, se você impõe algo à pessoa, depois no dia de amanhã, ela vai dizer assim, pai, casei porque o senhor mandou eu casar com aquela pessoa. Eu vi a história uma vez, pastor Júnior, de um pastor presbiteriano
que uma moça da igreja estava namorando com um rapaz há 5 anos, um rapaz crente, sério, uma bênção. Várias moças queriam se casar com ele e ele gostava dela, ela foi e terminou com ele. Aí o pastor chamou ela no gabinete e falou assim, onde é que você vai arrumar um homem como esse? Você tá doida da cabeça? Casa com esse pastor homem. Ele era, né? E aí ela, por obediência, o pastor casou. Depois de 10 anos, eles divorciaram. E aí o pastor foi falar com ela, falou assim, pastor, eu só casei com ele porque o senhor mandou. Porque eu não queria casar com ele. Olha só. Então a gente não pode chegar nesse ponto de falar casa com fulana. Não pode ser assim. É porque o nosso papel é instruir, né? É isso aí. Nosso papel é mostrar o caminho. E se nós formamos pessoas sábias, elas vão saber fazer as escolhas delas. É verdade. Agora, se os pais estão percebendo que os filhos fizeram uma má escolha, tá tudo muito claro, os filhos fizeram uma má escolha, aquele namoro tá levando os filhos para um lugar assim distante de Deus, atrapalhando os filhos nos projetos do futuro, os pais podem interferir, proibir é o caminho, pastor? Pastor, tem que analisar cada caso. Mas quando os nossos filhos estão dentro da nossa casa, eles estão debaixo da nossa autoridade. E nós temos que falar claramente com eles. É claro que, com sabedoria, uma das coisas que os pais têm que fazer muito é orar. Orar. Quando você vê que o relacionamento do seu filho não está bom, você vai orando e deixa a porta aberta para o seu filho falar com você. Sim. Porque se você já bate direto, ele fecha. Fecha. Então você tem que dizer, filho, o que está acontecendo com o seu relacionamento? Estou percebendo que você não está tão bem assim. Quer abrir o coração comigo? E aí, se o pai deixa a porta aberta, o filho abre o coração, aí é uma bênção, é um bálsamo. Porque o pai vai dizer, olha, isso aqui não glorifica a Deus. Vai conseguir mostrar o esse relacionamento não está bom. Então, mas se o pai já chega a bater, termina esse relacionamento, o filho fecha e você corre o risco de perder seu filho. Então, o sábio é, deixa a porta aberta. E aí você vai, o que está acontecendo com você? Eu estou sentindo que você não estou te vendo orar mais, não estou te vendo ler sua Bíblia. Posso te ajudar em alguma coisa? E enquanto isso vai orando, vai orando, vai orando. Eu conheço um pastor amigo muito precioso que sentia que sua filha estava namorando com alguém que não deveria. A mãe tinha muita proximidade com a filha. O que está acontecendo, minha filha? Mas ele começou a orar e jejuar, pastor Júnior. Orar e jejuar, orar e jejuar. Teve um dia que ela brigou com o namorado e falou assim, não quero saber. E o namoro acabou. E o pai fez um culto de celebração e ação de graças. Mas ele orou e jejuou em secreto. Porque ele falou assim, esse negócio é espiritual. Então, e batalha espiritual a gente vence com arma espiritual. Então ele orou e jejuou e deixou a mãe conversando, até que um dia terminou. Aí quando terminou, ele chamou a filha para conversar e falou, filha, eu orei, jejuei, isso aqui não estava certo e ainda bem que o Senhor te deu a vitória. Ainda bem que entendeu? O Senhor te deu a vitória. Mas se você às vezes bate demais, você corre o risco de perder seu filho. Então eu acho que o pai tem que seguir o conselho de Jesus, né? Ser prudente como a serpente, simples como a pomba, porque o Senhor nos manda como ovelhas para o meio de lobos, né? Manter os filhos por perto é sempre o melhor caminho, porque é claro que quando os filhos são novos é indiscutível, olha, a idade para você começar a namorar é a partir daqui, isso já foi combinado, papai, mamãe já conversou com você. O grande problema também é que os pais nem falam sobre isso, nem estipulam uma idade, e os filhos, quando é que a gente vai começar? Vou começar quando eu quiser. Mas alguns pais, eles não falam e ainda proíbem os filhos de namorar, não dizem quando vai acontecer. E aí a gente não pode ser inocente de que os filhos às vezes não estão namorando por longe da gente, caindo em ciladas, Com certeza. Nós precisamos manter os filhos próximos. Já pensou, em vez do pai proibir, às vezes ele sente que o filho é imaturo, que a filha é imatura, mas ao invés de proibir, ele fala assim, tá, você pode se relacionar com essa pessoa, mas eu quero que ele venha aqui em casa, eu quero que vocês se encontrem sempre nos horários que eu marcar, no lugar que eu marcar, e eu quero que ele faça parte dos nossos eventos de família, ele vai para a igreja com a gente, trazer para perto, porque aquele negócio é melhor ter o inimigo perto do que ter o inimigo longe. Com certeza, pastor querido. E essas são coisas que precisam ser conversadas. Por exemplo, você tem uma filha jovem, o namorado dela tem carro. Você vai ficar deixando sua filha no carro com o namorado? Então, são coisas que têm que ser conversadas. Tá empurrando o filho, permitindo então, que ele vá para a boca do inimigo. Vai andar no carro do namorado se a sua irmã pequena andar junto. Exato. Então, supervisão. Assim, tem que ter gente perto, tem que cuidar, não tem como. Mas não sei o que, não confio. Não, confio, mas... Né, tem um amigo meu que a avó dele, lá no interior da Bahia, dizia que tem parte no homem que nunca converte. Tem algumas partes que é só Deus mesmo vai ter misericórdia. Então, você tem que cuidar. Você tem que... Né, claro que a gente está brincando aqui, usando a linguagem da senhora do interior. Mas você tem que cuidar, porque você não pode dar ocasião à carne.
Então você tem que cuidar, tem que ter responsabilidade. Então namora de tal hora a tal hora, dependendo do namoro vai ser aqui em casa, tem certo dia para sair em tal horário, não vai ficar namorando no carro, não vai, assim, tem que estabelecer regra, pastor, não tem jeito. Se os jovens são do Senhor, eles vão obedecer os pais, podem gemer, entendeu? Mas eles vão obedecer e no final, lá na frente, eles vão agradecer. Pureza é coisa de homem, sabe por quê? Porque na minha época, a minha avó, ela proibiu, porque a gente foi criado pela avó, né? Ela proibia a minha irmã de namorar. Mas ela falava com as vizinhas assim, segura suas cabritas porque meu bode tá solto. Uau. Falando a meu respeito. Minha avó era uma mulher temente a Deus, mas ela falhou nesse aspecto. Pureza também é coisa de homem. Os homens, os rapazes, os pais precisam também estar preocupados com os seus filhos homens, tanto quanto estão preocupados com as filhas mulheres? Com certeza, meu amado. A nossa cultura, sua avó só estava repetindo o que a nossa cultura ensina. Né? Que o homem tem que ser mais solto. Mas, biblicamente, Deus não exige que as meninas sejam mais santas do que os meninos. Santidade é para todo mundo. Para todo mundo. Então, o jovem cristão tem que ser santo. Tem que zelar pelo seu namoro. Quando você vê a Bíblia dando mandato do amor do homem lá em Efésios, a Bíblia diz que Jesus se entregou pela sua noiva para torná-la cada vez mais santa e sem mácula. Então, se você ama uma menina, você não vai querer tornar essa menina impura. Sim. Porque o seu objetivo é levá-la a ser semelhante com Cristo. Então, se você leva essa menina para o pecado, você não está cumprindo a responsabilidade de sacerdote nesse relacionamento. E não vai fazer isso dentro do casamento também. É lógico. E outra coisa, que quem não é fiel a Deus antes de casar, pastor, quem garante que ele vai ser fiel a Deus depois que case? Namoro ruim não gera casamento bom. É isso aí. Então, por exemplo, se alguém induz você a pecar antes de casar, depois que ele casar, quem diz que ele vai ser fiel a você? Verdade. Porque ele não foi fiel a Deus. Vai controlar os seus desejos, vai submeter então, assim, a vontade ao desejo de Deus. Então, a luta do crente o jovem crente tem que se cuidar, a moça crente tem que se cuidar. É claro que a gente tem que estabelecer, pastor, limites, né? Você é um homem que trabalha com jovens, você sabe disso. José é um testemunho de santidade. Uhum. Mas até o próprio José, quando a mulher de Potifar agarrou nas vestes dele e falou bem no ouvido dele, vamos deitar comigo, né? Eu brinco quando eu prego para os jovens, eu acho que ela chegou no ouvido dele e falou assim, agora eu quero ver você correr. Ele deu no pé, porque se ele fica para conversar, ele peca. Ele peca. Então, assim, essa questão da santidade a gente decide antes. Não é na hora do vamos ver. Essas coisas a gente resolve antes, são decisões tomadas antes. Então a gente decide, não vamos dar certo tipo de beijo. Porque certo tipo de beijo vai botar fogo, né, gente? Então, liga em cima, esquenta embaixo. Não tem jeito, então não vamos dar certo tipo de beijo. Então, essas coisas a gente acerta antes. Porque na hora do vamos ver, você não acerta isso aí, não. E aí o moço crente tem que ser piedoso e preservar a sua noiva, a sua namorada, para que no dia em que você se casar com ela e você tomá-la como esposa, esse seja o dia mais maravilhoso da sua vida. Porque você está recebendo uma mulher que é presente de Deus para você. E esse relacionamento vai ser santo. E você vai ter a alegria de fazê-la feliz e sendo feliz ao fazê-la feliz como ato de gratidão a Deus. E agora pode beijar e abraçar debaixo da bênção. Vai na bênção. Pastor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Acabou, Varão. Eu queria ter mais umas 2 horas para a gente conversar. Muito bom bater papo com você, viu, querido? Pois é, eu fico muito feliz. Viu? Eu queria que o senhor falasse com os pais que estão nos acompanhando, dá uma palavra para eles de esperança, de ânimo, que estão lidando com essa fase, que estão, como eu falei no início do programa, perdendo os cabelos. Né? Pais queridos, é muito difícil nesses dias conduzir seus filhos conforme a palavra de Deus, mas eu queria dar um conselho a vocês. Realizem dentro de sua casa o culto doméstico. Isso é algo extremamente importante. Talvez você diga, pastor, eu não comecei quando as crianças eram pequenas, mas tem um tempo no qual você senta com seus filhos e lê a palavra com eles e ora com eles. Você não vai seguir a liturgia do culto de domingo toda. Mas se você sentar todo dia, um horário do dia, onde você lê uma devocional, lê um texto bíblico, 20 minutos, e ora com eles, isso faz com que você leve seus filhos aos pés da cruz, e você leva a sua família para perto de Jesus, e com certeza, à medida que você os leva à presença do Senhor, você também se aproxima dos seus filhos.
Isso é algo extremamente importante. Além desse culto, se você puder fazê-lo todo dia, vai ser uma bênção. Tem um dia, por exemplo, para conversar sobre o culto de domingo. Lá em casa, pastor Júnior, a gente faz o seguinte, tem três cultos na nossa igreja no domingo. Um dos cultos, quando geralmente eu saio do culto de 11h30 com eles, eu saio para almoçar com os meninos. E eu começo a fazer perguntas sobre a mensagem. Eu falo, qual foi o tema do sermão que você ouviu? Quais foram os pontos do sermão que você ouviu? Houve alguma ilustração que chamou sua atenção? Houve alguma coisa que abençoou seu coração quando você ouviu, que te encheu de alegria? Houve alguma coisa que te deixou triste? Algum pecado seu foi confrontado? Alguma coisa que você precisa mudar? E a gente senta na mesa, pastor, às vezes num restaurante, enquanto a comida vem, a gente conversa e tem dia, pastor, parece que Deus sentou ali. Olha só. Pai, eu sei que eu fui confrontado nisso aqui, pai. Eu preciso me arrepender. Né? Tem gente que fala, não, eu não quero falar sobre isso. Não, então, mas alguém quer falar sobre isso? E de repente o próprio pai. E aí eu falo, gente, olha, esse texto confrontou tal pecado meu. Porque quando eles me veem admitindo meus próprios pecados, então eles vão, poxa, meu pai é pecador e reconhece, então eu posso também reconhecer. Porque Deus perdoa, mas se eu for soberbo e orgulhoso, eu não vou ter acesso ao coração deles. Esses momentos têm sido momentos de muita bênção. Eu queria desafiar os pais a fazerem isso, porque quem vai dar o coração dos seus filhos para você é Deus. Então, se você busca a presença de Deus com seus filhos, fica muito mais fácil. Que maravilha. Porque você vai estar na presença do Senhor e aí a porta para o diálogo vai ser aberta. Que maravilha. Pastor, muito obrigado. Tá? Obrigado, fico muito feliz Júlio. por o senhor ter participado. Alegria aceitado imensa. o convite. Bom demais. Deus te abençoe, pastorzão. Deus abençoe. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado. Agora você que está comigo aqui, ó, acompanhe rapidinho comigo o Top 5. Eu tenho 5 dicas para ajudar os pais a orientar os filhos na hora que eles estão despertando para o desejo de namorar. A minha dica vai estar baseada aqui em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, que diz que os pais, né, de modo geral o adulto, ele deve ensinar a criança no caminho em que deve andar e quando ela for velha, quando ela amadurecer, não se desviará desse caminho. Com base nesse texto, a minha primeira dica que eu deixo aqui para os pais é que é dever dos pais assumir o seu papel de liderança e de ensino dos filhos. O texto diz que nós devemos ensinar a criança no caminho. Isso significa que os pais devem assumir a liderança. Os pais precisam deixar claro para o filho, para a filha, quem é que lidera em casa e precisa exigir que essa liderança seja respeitada. Os pais precisam fazer com que eles entendam quem lidera e mostrar que essa liderança tem regras, que essa liderança impõe limites. E essa liderança, ela vai mostrar as consequências caso as regras ou os limites sejam quebrados. Seja firme com seus filhos, tá? A minha segunda dica é, ensine seus filhos com base nos princípios bíblicos. Existem muitas pessoas tentando ensinar a gente a criar os nossos filhos, mas nada que contraria a palavra de Deus deve ser seguido na criação dos nossos filhos. A base para o ensino dos seus filhos tem que ser a palavra de Deus. Seus filhos não terão dificuldade de seguir a palavra quando os olhos dele forem abertos por meio do Espírito Santo, tá? Minha terceira dica é, caso seu filho queira começar um namoro e você perceba que ele ainda está muito novo para isso, cuidado, pense que ao invés de proibir, você pode trazer essa pessoa para próximo de vocês e você pode orientar esse namoro, participar desse namoro, fazendo com que o seu filho você ganhe a confiança do seu filho e, além de tudo, você vai poder monitorar os passos. Chama esse rapaz para tomar um sorvete, chama essa moça para tomar um sorvete, para ir para a igreja, para frequentar a sua casa, para você poder orientar o namoro e, quem sabe, até discipular esse pretendente também. Minha quarta dica é defina regras e exija que elas sejam cumpridas. Vocês só podem namorar nos dias tais, na hora tal, no lugar tal, com a supervisão de fulano. Se vocês não aceitarem isso, o namoro está rompido. Então defina regras e exija que elas sejam cumpridas. Por último, não abra mão de fazer parte da vida dos seus filhos. Andar pelo caminho quer dizer andar junto com os filhos, caminhar com os filhos, e você deve andar com seus filhos não só até o namoro. Você tem que andar com seus filhos do dia em que eles nasceram até o dia que você vai levá-los no altar, onde eles vão assumir o compromisso com uma outra pessoa. Não perca a oportunidade de caminhar junto com seus filhos durante toda a vida deles. Essas são as minhas dicas de hoje, e para poder deixar aí para você quem foi que ganhou o sorteio do livro Casamento Começa no Namoro, do livro 10 Mandamentos do Namoro com Propósito, o sorteio foi ganhado pela Cíntia Braga de Souza Guimarães. Cíntia, parabéns por você ter ganhado esse livro, tá? Fico muito feliz de você ter nos acompanhado até aqui. Um abraço e até a próxima sexta.